Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula do curso de Excel avançado. Dessa vez nós vamos tratar das funções financeiras que o Excel traz. Nós vamos trabalhar aí as principais funções financeiras. E por que elas são importantes? Elas são importantes porque nós precisamos trabalhar o valor do dinheiro ao longo do tempo. E aí nós vamos primeiro trabalhar isso na forma gráfica tradicional da matemática financeira e depois nós vamos para o Excel, utilizando as funções próprias para esse trabalho. Então, gente, eu estou aqui com uma tela do Excel aberta, uma tela em branco, não é ainda o nosso arquivo de trabalho, tá? E eu queria apenas mostrar para vocês uma forma tradicional que a gente faz para cálculo com matemática financeira, que é usando o diagrama de fluxo de caixa. Tá? Então, nós temos uma linha, essa linha ela representa o tempo. Então, aqui no início da linha seria o momento inicial, o chamado T0, ou data zero, data focal também. E nós temos um momento, ou podemos ter vários momentos, à direita da linha, e esses momentos eles significam um futuro, que pode ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, enfim, qualquer tempo além da data zero, do fictício hoje, né, do fictício zero, momento zero. Então, nessa linha nós podemos ter setinhas para cima e setinhas para baixo. Uma setinha para cima significa uma entrada de caixa, no caso, uma entrada de recurso. Uma setinha para baixo significa uma saída de recurso. Então, vamos entender que nós temos uma linha do tempo com movimentos de recurso para cima, entradas, para baixo, saídas, e esses valores, eles representam, ainda que nominalmente o mesmo número, eles têm valores matemáticos, valores financeiros diferentes. Tá? Então eu vou apagar aqui para fazer alguns exemplos de operações. Então vou pegar aqui uma operação com operação básica, com uma entrada e uma saída. Então eu tenho uma entrada aqui na data zero e nós temos uma saída num N aí que pode ser, por exemplo, um mês ou um ano. Um mês ou um ano, não tem problema. Então, esse elemento aqui da entrada, nós chamamos ele de valor presente, VP, e esse elemento aqui do futuro, nós chamamos ele de VF, valor futuro, valor presente. Observem que nós temos um período aqui de um mês, isso aqui o Excel entende como um PER, ou um NPER, tá? E como nós temos pela matemática financeira, que o dinheiro tem valor ao longo do tempo, então esse valor do dinheiro ao longo do tempo, ele é dado por uma taxa de juros, que o Excel entende como sendo uma taxa. Então eu estou trazendo aqui elementos, que são elementos que vão compor a sintaxe das funções. Tá? Quais são esses elementos? Um VP, um NPER, um VF e uma taxa. Isso para um fluxo simples. Fluxo simples desse tipo, com uma entrada e uma saída. Exemplo de fluxo desse. Então eu tenho, por exemplo, uma compra. Então eu tenho uma entrada aqui de um bem, que equivale a um montante em dinheiro, para pagar esse bem no futuro, de uma parcela só. Ou, por exemplo, eu tomei um empréstimo. Tomei um empréstimo aqui no valor de 1.000 e vou pagar aqui no futuro 1.200. Então observe que a setinha para cima representa o 1.000 que eu recebi no empréstimo, a setinha para baixo significa o que eu vou pagar, vou desembolsar 1.200 aí no futuro. Então 1.000 na data zero, 1.200 na data no futuro, nós temos aí 200 de diferença, esse 200 de diferença corresponde exatamente à parcela de juros, tá bom? Bom, vou apagar aqui para fazer mais um exemplo com fluxos. Vou apagar aqui direitinho. Vou fazer agora um fluxo inverso, uma setinha para baixo, uma setinha para cima no futuro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso estar fazendo uma aplicação, eu apliquei 1.000, e aí depois de um mês, por exemplo, eu vou resgatar 1.080, por exemplo. Então, novamente, eu tenho aqui um valor presente, que é o 1.000, eu tenho aqui um valor futuro, que é o 1.080, eu tenho um período, no caso um mês, eu tenho um NPER,
E eu tenho uma taxa, que é a relação entre esse 1000 e o 1080. Tá? Então observem que os elementos do Excel eles vão sempre aparecer. Então está na dúvida de como resolver uma questão, está na dúvida de como montar aí a sua planilha financeira, vai para o diagrama, entende quem é setinha para baixo, quem é setinha para cima e depois você volta e vai utilizar a função corretamente. Eu vou apagar aqui para pegar um modelo um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Eu posso ter ainda situações desse tipo aqui, ó. Setinha para cima, com várias setinhas para baixo. Isso aqui é o que nós chamamos de séries uniformes, tá? Observem que os valores em pagamento são iguais. Ou nós chamamos isso comumente de uma prestação. Então, por exemplo, comprei uma geladeira, essa geladeira custou R$ 2.500, por exemplo, e eu vou pagar aí em, vamos lá, 5 parcelas de R$ 700 cada. Não importa aí a taxa de juros. Então observe que eu tenho uma setinha para cima de 2.500, que representa a geladeira, né? E eu vou ter várias setinhas para baixo, que representam os pagamentos, as prestações que eu vou fazer dessa geladeira. Então nesse caso aqui eu tenho valor presente, eu tenho um valor presente aqui, que representa o 2.500, e eu tenho vários valores no futuro. Quando eu tenho vários valores no futuro, e esses valores são iguais, eu tenho uma prestação e o Excel entende a prestação como um PGTO, um pagamento. Tá? Então nós temos aqui novamente um VP, nós temos agora aparecendo a figura do PGTO, nós temos um NPER, porque no caso aqui foram 5 períodos, 5 meses, por exemplo, e nós temos uma taxa de juros dessa operação também. Tá? Então alguns elementos eles vão aparecendo e esses elementos eles vão compor a sintaxe das funções financeiras. Eu posso ainda ter ou não, vou colocar aqui ó, dessa forma, ó, uma entrada. Essa entrada aqui, ela pode ser num valor diferente da prestação. Para a prestação de 700, a entrada pode ser de outro valor, não tem problema. Se eu tiver um fluxo com mesmo valor das parcelas, sendo o valor da entrada, nós temos então um fluxo chamado antecipado. E aí nós vamos precisar preencher no Excel um campo chamado tipo, que é um campo codificado do tipo 0 ou 1. 0 significa pós-antecipado, 1 significa antecipado. 0 significa que não tem entrada, eu não teria isso aqui. 1 significa que tem entrada, sendo que essa entrada ela vai ter que ter o mesmo valor das prestações. Teria que ter os 700 começando daqui, tá bom? Aí eu poderia, por exemplo, não ter o último fluxo. Bom, esse fluxo com prestação, obviamente que também pode ser invertido. Deixa eu apagar aqui direitinho, para a gente poder olhar de outra forma. Eu posso ter o fluxo agora invertido. Que fluxo é esse? Eu faço uma aplicação aqui, eu tenho novamente um VP, e aí eu programo resgates aí iguais no futuro, 1, 2, 3 a cada mês, por exemplo, e isso aqui também representa um PGTO. É um PGTO porque esses valores são iguais. Novamente, se eu tiver um fluxo aqui na data 0, eu continuo tendo um PGTO desde que eles sejam iguais, e ao invés de ter uma série pós-antecipada, que seria o código tipo 0, eu vou ter uma série antecipada com código aí tipo 1. Então, quais são os elementos que a gente vai precisar preencher na sintaxe das fórmulas? VP, VF, NPER, taxa, em alguns casos PGTO, e sempre que eu preencher o PGTO, eu vou ter que preencher o tipo também. Ok? Então, agora vamos lá para o arquivo, nosso arquivo de trabalho, é a planilha Excel Works 2016, eu estou aqui com as funções, a guia das funções financeiras, é a guia 3.2.9, exercício número 1, tá? Vamos começar com os exercícios e a gente vai aos pouquinhos aumentando a complexidade aí dos cálculos.
Exercício 1. André Luiz tomou um empréstimo no valor de 150 mil, acertando um prazo de 6 meses, uma taxa efetiva de juros composta de 2% ao mês. Os juros serão pagos no final, junto com a devolução do capital. Então, vamos lá calcular quanto que ele vai pagar aí de juros, quanto é o valor futuro. Olha, André Luiz tomou um empréstimo, vou colocar aqui o diagrama, ele tomou um empréstimo, então teve a setinha para cima aqui no VP, 150 mil. Ele vai pagar isso aqui no futuro, após 6 meses, né? 6 meses. Existe aí uma taxa de juros de 2% ao mês. Tá bom? E a gente quer saber qual é o valor futuro aqui e também qual é o valor de juros que ele pagou. Então, são duas informações que nós temos. Então, eu vou preencher agora as informações que eu tenho aqui num quadrinho. Vou digitar aqui, ó. Ele tem um valor presente de 150 mil. Vou entrar aqui com 150 mil. Tá? N são 6 meses. A taxa de juros é de 2%. Observem que se o período está em meses, a taxa também tem que estar ao mês. A gente tem que sempre casar essas duas informações. E aqui onde tem VF, eu vou entrar com a função. Como eu quero o VF, eu vou entrar com a função VF. Então vamos lá em fórmulas. Vou pegar aqui as funções financeiras. A gente baixa aqui até achar a função VF. Está aqui a função VF. Olha aí a sintaxe da função. Só preencher. Aonde tem taxa, a gente clica aqui onde está a taxa. NPE é o número do período. Pagamento, nesse caso, não é prestação, então a gente pula esse campo da sintaxe, a gente não preenche. VP, os 150 mil. E como o pagamento ficou em branco, o tipo também não precisa ser preenchido. Observem que o resultado já aparece aqui. Dou OK. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui para aparecer. 168.924,36 centavos. Isso aí é o valor futuro dele. Está vermelhinho entre parênteses indicando que é um valor negativo, simplesmente formatação do Excel. E é realmente um valor negativo, afinal de contas é uma setinha para baixo. É um desembolso. Quanto foi que ele pagou de juros então? Ora, se ele pegou 150 e pagou 168, ele pagou aí a diferença de juros, né? Então eu vou simplesmente puxar aqui uma soma, porque o valor daqui já está negativo, e ele pagou então R$ 18.924,36 aí de juros. Então vamos lá. Vamos tentar agora fazer o seguinte. Faz os exercícios, continua a partir da questão 2 e na próxima aula eu vou retomar corrigindo todos esses exercícios e fazendo todos junto contigo também. Boa aula!